Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o que é bom da nossa reflexão diária é que estamos sempre refletindo nos mesmos evangelhos, né? E isso faz com que a gente nunca os esqueça e eles ficam constantes na nossa vida, né? Uhum. Esse evangelho é muito bonito. Jesus nos dá um grande ensinamento, que quem ouve a palavra dele e pratica podem ser considerados sua mãe e seus irmãos. Então Jesus sempre pegava todas as oportunidades para ensinar e deixar uma mensagem, né? Deixar uma mensagem. Então é bem interessante quando ele fala: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. Uhum. Então, quer dizer, ao mesmo tempo também isso é um elogio para a família dele, né? Exatamente. É um elogio para a família dele, porque significa que a família dele fazia isso. Uhum. Né? Que a família dele fazia isso. É bem interessante. E eu já ouvi também interpretações erradas de pessoas de outra igreja, de outras igrejas, que achavam que porque a sua mãe e seus irmãos chegaram para falar com Jesus, que era literalmente a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. E a gente sempre soube que Jesus não teve outros irmãos. Irmãos é porque os judeus não tinham assim, como eles não separavam seu sobrinho, seu primo, então bastava ser do mesmo grau parentesco, ser parente, para ser considerado todos irmãos. Uhum, exatamente. E a gente sabe bem disso, né? Nós já refletimos em outras vezes que se Maria tivesse outros filhos, ela não seria entregue ao discípulo João para cuidar dela quando Jesus morreu na cruz. Exatamente. Não haveria necessidade de João levar Maria para sua casa e cuidar dela até o fim, porque, no caso, se Jesus tivesse ao menos um outro irmão, esse outro irmão ficaria responsável pela mãe, de cuidar da mãe. Porque, na verdade, quando uma mulher era viúva, e quem cuidava dela eram os filhos dela, né? No caso, se o filho mais velho não partisse, então é o próximo filho que ia cuidar dela. Exatamente. Lembro que na época de grupo jovem tínhamos um rapaz que ele vinha nas reuniões do nosso grupo, que ele era da Assembleia de Deus, mas ele namorava uma menina do nosso grupo. Aí um dia me pediram para falar sobre Maria e
E foi justamente a reflexão do Jesus no pé da cruz, que quando Jesus estava sendo crucificado, que estavam lá Maria e João. Aí eu falei sobre isso, que se ela tivesse outro filho, por que João ia levar ela para casa e cuidar dela? Então, se caberia ao outro filho dela. Então, e esse rapaz começou a ser muito ativo, participante do nosso grupo, e disse que esse era o único obstáculo que ele via de ser católico, que ele não acreditava que Maria só tivesse tido Jesus, mas a partir dali ele se convenceu disso. Ele viu que realmente, se ela tivesse outro filho e tal, né? Então eu me lembro disso. Aí esse rapaz ficou membro do nosso grupo jovem. Mas é um evangelho assim que, assim, o que a gente entende, que Jesus considera que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Exatamente. É importante que a gente entenda por que Jesus respondeu dessa maneira. Nós já falamos aqui antes, Jesus não jogava uma palavra sequer fora. Igual a gente, por exemplo, que às vezes joga a conversa fora. Né? Verdade. Jesus não. Toda vez que ele falava, sempre tinha um propósito, sempre tinha um ensinamento. Jesus não jogava a conversa fora. Se você pegar os evangelhos e ler todas as falas de Jesus, você vai ver por você mesmo que Jesus realmente nunca falou nada ao vento. Assim como, por exemplo, sei lá, qualquer coisa... Falar por falar. Por exemplo, ele poderia ter respondido para esse homem: estão lá fora? Vamos ver se eles vão conseguir entrar, né? Legal. Abre alas aí, vamos fazer caminho para eles chegarem. Exato, mas sabemos que Jesus jamais falaria dessa maneira, porque a gente sabe que Jesus não jogava a palavra fora. E ele mesmo diz: ai daquele que mudar uma vírgula, né, do evangelho, né? Porque tudo o que Jesus falou durante o tempo dele, da missão dele, né, durante esses 3 anos de missão, de evangelização, tudo tem um sentido, tudo tem uma direção, tudo tem um ensinamento. É verdade. Então, Jesus aproveitou aquela ocasião para dizer: todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, esses são minha mãe e meus irmãos. Não significa que ele está desprezando a mãe dele e os irmãos dele. Muito pelo contrário. Ele está até fazendo um elogio pela mãe e pelos irmãos. Porque se você pode ser comparado à mãe dele e aos irmãos dele, só porque você está ouvindo a palavra de Deus, isso é algo realmente de grande honra. Eu já ouvi explicação desse evangelho dizendo que esse episódio que a mãe e os irmãos de Jesus, né, foram lá para falar com Jesus, a mãe e os parentes, é porque Jesus estava sendo perseguido na cidade deles. Todos o tinham como um louco e ninguém estava acreditando nele, porque sabia muito bem de onde ele tinha vindo, conheciam a família dele de Nazaré. Então eles tinham ido lá buscar Jesus para proteger Jesus. Foi isso que eu já ouvi algumas vezes, algumas explicações dessa leitura de hoje. Mas o evangelho não fala se eles se encontraram, se a mãe chegou até lá. Bom, pelo menos ele ficou sabendo que a mãe estava lá para falar com ele. E uma coisa nós sabemos do evangelho, que Jesus sempre foi obediente aos seus pais. Então, com certeza, esse encontro deve ter tido após Jesus se comunicado que a mãe dele estava ali procurando ele. E a prova de que Jesus também se preocupava com a sua mãe, a prova final é essa diante da cruz, quando ele dá a mãe dele aos cuidados de João. Se ele realmente não ligasse para a mãe dele, ele não ia nem perder tempo nesse momento antes de morrer, né? Na cruz. Não faz nenhum sentido pensar que Jesus era malcriado, ou que Jesus não se preocupava com a mãe dele, ainda mais que Jesus conhecia muito bem a realidade da época que ele viveu. O que a viúva passava quando era uma viúva que não tinha outros filhos.
Então as viúvas ficavam pobres, eram oprimidas, passavam muitas necessidades. Alguém tinha que cuidar delas. Então é claro que seria uma blasfêmia alguém pensar que Jesus algum dia deu uma mal resposta à sua mãe, que Jesus nunca se importou com a sua mãe, porque Jesus sempre foi o primeiro a seguir os mandamentos da lei de Deus. Seria uma grande contradição, como que se ele no início, né, antes dele nascer, como que ele vai chamar a mãe dele de cheia de graça e no final desprezá-la? É verdade. Então não faz sentido, não é mesmo? Não. Se ele espera que nós tenhamos fé nele e por causa da nossa pequenininha fé, pequeníssima, né? Porque nossa fé comparada à fé de Maria é um fiasco, né? Se a gente tem um pouquinho de fé e mesmo assim ele se agrada conosco pelo fato de nós termos um pouquinho de fé, imagine aquela que foi cheia de graça. Mas seria muito contraditório dizer que Jesus fez isso, né? Me lembro no Evangelho das Bodas de Caná, a princípio, quando eu aceitava duelos com pessoas de outras religiões que vinham tentando, principalmente quando eu me tornei católica, meu pai, como ele frequentava outra igreja, muitos irmãos da igreja dele vinham tentar me converter. E eu tive muita ocasião de bater de frente com pessoas que não respeitavam a minha escolha. Mas eu, como fui uma pessoa que escolhi baseado no que eu aprendi, na minha catequese que eu estava tendo, eu escolhi porque eu fiz perguntas, eu busquei, eu queria entender. Então, eu sei dar resposta da fé que eu escolhi seguir, da minha igreja. E aí eu disse bem claro, né? Eu dizia sempre sobre a Bodas de Caná, por exemplo, né? O primeiro milagre da vida de Jesus foi a pedido de Maria. E Jesus ainda falou para ela, ainda não chegou a minha hora. E o que ela disse? Façam tudo o que ele vos disser. Então, nesse evangelho você vê o quanto Maria conhecia Jesus. Ela sabia que não tinha chegado a hora. E mesmo assim falou para os servos, façam tudo o que ele vos disser. Porque ela tinha certeza que ele ia fazer alguma coisa. Ele ia fazer alguma coisa e foi o primeiro milagre da vida de Jesus, foi a pedido de Maria. E ele teve que antecipar essa graça, esse primeiro milagre, por causa do pedido de Maria. Acho que até o fato dele ter dito para ela, ainda não chegou a minha hora, e como a gente sabe que Jesus não jogava a conversa fora, ele quis dizer pra gente que a pedido da mãe dele, ele faz um milagre acontecer, mesmo sem ter chegado a hora dele. Ele faz uma exceção. E outra coisa, igual quando eu estava falando que as pessoas, né, se incomodaram muito com uma jovem que escolheu ser católica, uma jovem que não era nada, podia ser muitas outras coisas ruins, e aí vinham tentar me convencer. E aí eu me lembro da igreja do que meu pai seguia. E aí frequentavam a minha casa, a casa dos meus pais. Aí vinham tentar me convencer que a igreja católica era idólatra, era isso, era aquilo, e que Maria tinha outros filhos. Só que, como eu falei, eu escolhi ser católica porque eu, antes de decidir pela igreja que eu queria seguir, eu procurei conhecer as origens delas, como surgiram, porque tantas igrejas, porque uma era diferente da outra. Então eu fiz essa pesquisa e a resposta eu descobri que a Igreja Católica vinha desde o tempo dos apóstolos. E esse é um dever de casa que você fez, que todos nós devemos fazer. Aí o que acontece? Aí eles diziam, na Bodas de Caná, tá escrito aqui, me pegavam a Bíblia, Jesus, quando ela falou para ele falou, mulher, o que tenho eu a ver contigo? Eu falei, o quê? Que mal resposta é essa? Isso é muito feio. Jesus não falou isso para ela. Jesus não falou que não tem nada a ver com a mãe dele. Como que Jesus ia dar um ensinamento feio desse? Como que um filho pode dizer que não tem nada a ver com a mãe? Isso é uma interpretação errônea. Isso não faz sentido. Jesus falou para ela, mulher.
Por que mulher? Olha, esse mulher é para deixar já para a gente saber que ela é a mulher do Apocalipse. Ela é a nova Eva, ela é uma mulher que a gente considera com M maiúsculo. A mulher por excelência. E ele não falou, ele falou, mulher, ainda não chegou a minha hora. Essa que é a interpretação. Como que ele vai dar uma mal resposta para a mãe dele e que ensinamento ruim é esse de vocês passarem isso para as pessoas? Eu disse. E eu já sabia desse ponto, né? Minha madrinha, Dona Lourdes, já tinha me falado que alguns diziam isso, então eu já sabia. Era uma forma maliciosa que eles encontraram para tentar diminuir o valor da pessoa de Maria. Mulher que ele nem chamou ela de mãe. Eu falei, não, ele falou para ela, mulher, que era para significar quem ela era. Ainda não chegou a minha hora. E eu falei assim, ele deu tanta importância para o que Maria foi comunicar a ele, pelo que Maria viu que estava acontecendo, ele deu tanta importância e Maria ainda falou para os servos, façam tudo o que ele vos disser. E ela deixou por conta dele, porque ela sabia que ele ia fazer. E o que ele fez? Mandou encher as 6 talhas de água, e mandou para o chefe, né, para quem estava o organizador, o chefe da festa, que estava organizando a festa, e levar a água para servir, e já estava transformado em vinho, que era isso que Maria queria que ele fizesse. Algo também que nós não devemos esquecer é que essa pessoa que falou mulher, que temos nós a ver com isto, essa pessoa nada mais é do que o próprio Criador. É o próprio Deus que nos criou. Então, não é qualquer pessoa. Quem pode querer julgar o que o Criador falou ou o que ele fala? Entendeu? Mas, então, olha, quando ele fala, eu não tenho nada a ver com a festa, mas não com Maria, como maliciosamente, essa edição de uma Bíblia aí, eu me lembro que eu conheci, nem vou falar o nome. Mudaram a tradução. Mudaram a tradução para poder justificar. E o mesmo que fez essa tradução se dizia um ex-padre. E ele nunca tinha sido padre. Então, um mentiroso, na realidade. Era um mentiroso, mas não vamos falar o nome do mentiroso, não, deixa para lá. Deixa para lá. Mas ele mesmo, algumas edições da Bíblia dele estava assim, o ex-padre fulano de tal, e outras não. Mas, então essa parte, esse diálogo, ele colocou de uma maneira totalmente diferente da realidade. Mudou a tradução para poder mudar o sentido da frase de uma maneira maliciosa para poder manipular o diálogo entre Maria e Jesus. E eu não sei porquê, isso é coisa do demônio, porque quem não gosta de Maria é o capeta, porque Maria pisou na cabeça da serpente. Certamente. Então, quer dizer, se uma pessoa não gosta da mãe de Jesus, eu não acredito que Jesus deve ser feliz com quem não gosta da mãe dele, porque quem não gostava da minha mãe, eu também não gostava da pessoa não, sentia um troço estranho, porque quando uma pessoa não gosta da sua mãe, não gosta de você. Exatamente. Quem gosta de você... algo natural. Mas o que a gente vê, então essa é uma outra leitura que era como um prato cheio, que queriam usar também disso para dizer que Jesus disse que a mãe e os irmãos dele era só quem fazia a vontade de Deus. E que dessa maneira Jesus desprezou a mãe e os parentes dele. Isso não é verdade. Exatamente. Isso não é verdade. Agora, a ocasião, a razão pela qual eles foram até lá buscar Jesus foi porque Jesus estava correndo um risco ali. Eles sabiam que tinha um complô contra Jesus, e quando eles chegaram lá para falar com Jesus, era para convencer Jesus de ir embora com eles. Isso aí eu ouvi muitas explicações a esse respeito. E Jesus aproveitou a oportunidade e disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então Jesus aproveitou a cena
para poder ensinar em cima disso. Agora alguém querer dizer que Jesus deu uma resposta mal criada para a mãe dele, ou querer dizer que só é mãe e irmãos dele quem faz a vontade de Deus, assim, que ele desprezou a mãe e os irmãos, isso não é verdade também, não. Exatamente. Isso é maldade, isso é uma... Eu não sei o que uma pessoa pode querer ganhar, querendo tirar do coração da gente o amor e o carinho e a admiração que nós temos por Maria. Se Maria é Maria e se ela é quem ela é, querida, amada, profetizada, a bem-aventurada, todas as gerações... A cheia de graça. O que Maria falou? Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Santo é o seu nome. Essa é a Maria que nós conhecemos. A Maria que nós conhecemos é aquela que, quando chegou na casa da prima Isabel, assim que ela saudou Isabel, o menino que estava no ventre de Isabel pulou de alegria dentro do ventre. E Isabel falou: só de ouvir a sua saudação, eu fiquei cheia do Espírito Santo. E de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Quem é a mãe do Senhor? Maria. Maria. Maria, a escolhida, a eleita, né? O nome de Maria em hebraico é Miriam. Miriam, que quer dizer a escolhida. A escolhida. A perfeita, né? Aquela que foi feita de uma maneira especial. A nova arca da aliança. A nova arca, o Filho de Deus, foi depositado no seio de Maria. Deus se entrega aos cuidados de Maria. Agora... São João, no Apocalipse, quando ele tem aquela visão do céu, ele disse, a princípio ele viu uma arca, né, que é a Arca da Aliança. Uhum. E de repente essa arca sumiu e apareceu uma mulher revestida do sol, com 12 estrelas em volta de sua cabeça e com a lua debaixo dos seus pés. Então, quer dizer, o que significa isso? Que a arca foi substituída por essa mulher gloriosa. Por isso que essa arca desapareceu, para não ser um objeto, né? Porque veio a nova arca, né? A nova arca, Maria. A arca antiga perdeu o valor, já não existe mais. E quem gosta de Maria nunca está longe de Jesus. Por isso tem uma frase bonita, antiga, que diz assim: pede a mãe que o filho atende. É o que nós fazemos. Nós amamos Maria, admiramos, somos agradecidos a ela, mas sabemos que ela não é a nossa salvadora, mas ela foi uma das maiores colaboradoras com o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade. Podemos ir direto a Deus, de fato, isso é verdade. Nós podemos ir direto a Jesus. Nem direto a Deus, né? Jesus fala: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Exatamente. Jesus é o intercessor entre o homem e Deus. Uhum. Mas nós temos muitos amigos no céu que intercedem por nós. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: além da gente poder ir direto a Jesus, a gente também pode ir a Jesus através de Maria. Com certeza. Da mesma maneira que eu posso te pedir para fazer uma oração por mim, eu posso pedir a Maria, a Santa Mônica, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales. Sim. Eu posso pedir a minha amiga Luzete. Eu posso pedir a Sônia, tem as duas Sônias do nosso grupo comigo, 3. Posso pedir quem eu quiser para rezar por mim, interceder por mim. E também eu posso pedir quem já está na glória de Deus para interceder por mim. Eles estão lá e estão bem acordados, estão bem vivos, ao contrário do que muita gente pensa que estão dormindo. Mas Jesus bem o disse: Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Quando Jesus disse, por acaso Deus não disse, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Isso é quando Jesus estava discutindo com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então Jesus disse, por acaso não disse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. O que Jesus está querendo dizer naquele momento ali?
que Abraão, Isaac e Jacó estavam bem vivos no reino dos céus. E da mesma maneira como Abraão, Isaac e Jacó estão bem vivos lá no reino dos céus, também os grandes santos, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus aqui na terra estão lá. Por que nós católicos acreditamos nisso? Porque está escrito na carta aos Hebreus, que está determinado ao homem de morrer uma só vez e ir logo a julgamento. Então, nós católicos acreditamos que assim que nós morremos, nós já vamos a julgamento. E aí vamos ter o destino que a gente mereceu. E o que acontece? Então, se nós acreditamos que está determinado ao homem de morrer e ir logo a julgamento, igual Jesus falou para aquele ladrão na cruz, que falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Ele falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, a gente aprende na nossa doutrina que existe esse julgamento, que ele é chamado o particular. Cada um vai ter o seu, e vai ter o julgamento universal, que é quando Jesus voltar e que a terra vai devolver os seus mortos. Todos vão ressuscitar, uns para a glória eterna, outros para o castigo eterno, mas todos vão ressuscitar. É bem interessante isso. Imagina você pensar assim, todos os corpos que desapareceram, explodiram, foram comidos por peixe, foram enterrados, todos vão ressuscitar. Humanamente seria impossível levantar toda essa gente que viveu na Terra desde o início do mundo, desde que começou. Quanto tempo tem o homem? O homem tem 10 mil anos, não é isso? Não, mais de 10 mil anos. Agora eu não me lembro exatamente. Mas imagine os bilhões e bilhões de pessoas que já viveram, que já passaram neste mundo, e os 7 bilhões que hoje estamos vivendo neste mundo. Bom, ainda bem. Imagine. Eu imagino isso porque eu sei que um espírito não é assim, o corpo que vão ter vai ser um corpo, pode ser glorioso se for para a glória de Deus. Eu aprendi que se não for um corpo que for para a glória de Deus, ele não vai ser um corpo perfeito, mas todos vão ressuscitar e vão ter um corpo. Como a gente sabe que para Deus nada é impossível, Deus poderia pegar esse celular aqui e colocar 1000 pessoas em pé aqui em cima. Né? Pra gente é impossível, mas para Deus nada é impossível. Bom, a gente sabe disso. A gente sabe que de um espaço pequeno pode aparecer uma pessoa normal. A gente sabe que isso é possível. Isso é possível, nós sabemos. Nós sabemos. De um espaço pequeno pode aparecer uma pessoa maior do que o espaço. Maior que o espaço, e não sabemos explicar como, mas nós sabemos que isso é possível. Porque para Deus nada é impossível. Mas o que é bem interessante é essa questão da ressurreição, que nós rezamos no credo. Creio na ressurreição da carne. Nós cremos. Nós cremos que todos vão ressuscitar, e nós afirmamos isso. É uma oração apostólica, o credo dos apóstolos, que a gente sabe que ela foi, essa oração foi composta em 12 partes, cada um dos apóstolos disse um pedacinho dela, não está na Bíblia, né? Então não ficou narrado nem no Atos dos Apóstolos. Foi numa das reuniões dos apóstolos. Quem conhece, né, quem já leu sobre a vida de São Judas Tadeu, que era um desses irmãos de Jesus que estava lá com Maria para ir buscar Jesus, quem conhece São Judas Tadeu, a vida dele, então eu li na vida dele muitos anos atrás sobre que ele estava junto lá. Então cada um falou um pedaço. Então um falou: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí o outro diz: em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E cada um foi falando, e assim é chamado do credo dos apóstolos. E a gente sempre faz no momento da missa, após a pregação sacerdotal. Após a pregação, o credo.
porque é o momento na missa que nós reafirmamos a fé que temos. Recitar o credo em alta voz, na frente do povo, na frente dos outros, é uma tradição que começou lá atrás, no início da igreja, no tempo do Império Romano. Quando uma pessoa se convertia, ela era requerida a confessar o credo na frente do povo. Para ser batizada, né? Até Exatamente. se lembra, até na época de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho conta nas Confissões que por ele ter sido um homem, ele era na época um homem famoso, público, ele vendia, ele fazia discurso para os reis, professor de retórica. Ele era o orador do imperador. E por ele ser um homem muito famoso, então a igreja falou para ele, se você quiser, a gente te poupa de você recitar o credo em público. E ele falou, não, eu quero recitar o credo. Então, para ser... E ele falou assim, eu faço questão de recitar o credo em público, porque quando eu pecava, eu não tinha nenhum problema de pecar no meio do público. É verdade. Então, o credo era recitado antes dessas pessoas serem batizadas. E até hoje na igreja, no rito do batismo, está inserido o credo. Então, a gente crê na fé, professa a fé, crê e professa a fé pela qual vamos ser batizados. E é algo muito lindo. Muito lindo, muito significativo. Bom, existe tantas coisas. É muita coisa. Muita coisa mesmo, que parece que a gente sabe muito pouco, assim, tem tanta coisa mesmo para saber. Então nós vamos terminar. O importante mesmo é que a gente lute contra a malícia, contra a maledicência, procure arrancar de uma vez por todas do nosso coração maus pensamentos e vamos ter uma fé realmente positiva, buscando o Senhor na verdade e com a verdade. É verdade. Porque aí, fazendo dessa maneira, Deus vai nos inspirar e vai nos mostrar a verdade. Até Jesus interpretar o mal e querer, essas pessoas que ficaram querendo passar uma imagem que Jesus era um malcriado, desobediente, que dava mal resposta para a mãe dele, é bem estranho isso, é bem diabólico isso, bem diabólico. Muito diabólico. E então, nós devemos lutar. Não faz sentido querer tirar Maria fora da história que ela ajudou a construir também. Ela foi a colaboradora da salvação, ajudou totalmente no plano da salvação, a serva do Senhor. Então, nesse dia de hoje, nós vamos ficar aqui, desejamos que se alguém que está ouvindo esse vídeo e que pensa isso, dispense, corrija seu pensamento sobre a mãe do Senhor. Se de fato você está buscando a Deus. Se você pensa que Maria não tem nenhuma importância, saiba que ela tem muita importância, como eu tenho importância, como o Adilson, como você. Todos nós somos importantes no plano da salvação do Senhor. O Senhor conta com todos nós e Ele deseja que todos nós participemos da glória que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado pela participação mais uma vez. Inscrevam-se, aqueles que ainda não se inscreveram, nós vamos ficar muito felizes com isto, porque vocês vão estar nos ajudando a propagar esse trabalho de evangelização. E obrigado a todos vocês que se inscreveram. Então, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. Paz de Cristo. Tchau.